Oi, pessoal. Hoje os nossos convidados são o Pedrinho e a Yentel. A gente vai falar sobre como é ter filhos e ser filho ao mesmo tempo. Como eu não sou mãe, eu não tenho essa experiência, então eu convidei essas duas pessoas maravilhosas para compartilharem um pouco da experiência deles. E eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouco quem são vocês e um pouco da trajetória profissional de vocês. E então pode começar. Tá bom. Olá, eu sou a Yental, eu sou mãe da Pilar, moro hoje, trabalho, vivo, e aí depois, ao longo do tempo, acho que vocês vão entender mais como são meus dias, assim, que a minha é uma mistura muito grande da minha vida pessoal com a profissional, não sei se tem como ser diferente, né? Mas hoje eu moro numa fazenda, faz 6 ou 7 anos que a gente já está morando aqui, como residência fixa, e faz 10 anos que a gente tem essa terra. E antes disso, então, indo de trás para frente, né, de hoje até o início, antes daqui eu morei um tempo em Brumadinho, que a gente fez um projeto bem intenso e profundo no Inhotim, que foi um processo de pesquisa muito grande, e para mim foi um lugar onde eu consegui dar uma desacelerada também e uma estudada muito grande sobre essas novas questões do que a gente vê desse mundo contemporâneo que muda, né, e que a gente está vivendo essa efervescência agora, então, em relação à ética, estética, economia, cultura, política, e foi de lá que, quando terminou o projeto, quando deu a pausa no projeto, era o momento de eu voltar para casa, né, e naquela época minha casa era Los Angeles, e por onde eu tinha morado por 4 anos. Só que aí, em vez de retornar para lá, eu e o PL, meu marido, com quem eu trabalho também, decidimos vir para cá, para a fazenda, para a gente tentar. A gente não tinha nenhum master plan, não tinha nenhuma ideia muito grande, nenhum projeto, nenhum PowerPoint feito, só que a gente sabia que tudo aquilo que a gente estava estudando e já sentindo na gente era vindo para cá e colocando a mão na massa que a gente ia poder aprender. Se aquilo ia virar dinheiro, se aquilo ia virar uma marca, o que a gente sabia era que aquilo ia, de algum jeito, deixar nossos dias mais ricos e que, de algum jeito, a gente ia sobreviver. Porque a gente tinha o privilégio de poder trabalhar remotamente. Naquela época, a gente tinha e tem, né, um estúdio de design e comunicação, que hoje, cada vez menos, a gente opera, né? Porque hoje a gente tem a marca lá no alto, que é o que materializa as coisas que a gente vive aqui, de produção de leite. Então, a gente faz queijo, doce de leite, ricota e todos os outros derivados fermentados. E tudo que a gente experimenta aqui, o que a gente teve na nossa vida profissional de publicitários, de comunicadores. Eu sou formada em comunicação digital e tenho um background forte de comunicação e arquitetura de informação. Então, toda essa questão também de planejamento, a gente consegue colocar esse viés nas experiências que a gente está tendo aqui. Então, se antes a gente fazia queijo para subsistência, a gente via que o excesso que a gente tinha de leite, a gente podia conservar o leite de um jeito para que durasse mais, e ele vira queijo, vira doce de leite, que isso podia ser produto, e que como que a gente faz isso de uma maneira mais interessante, verdadeira, e que seja acessível também, de alguma forma, para todo mundo, e que seja uma oportunidade também de conversar sobre aquilo que a gente, pessoas urbanas, estamos, né, vivendo e aprendendo aqui, sempre nesse olhar, assim, muito de curiosidade e de pé no chão mesmo, de entender que cada um tem sua realidade, de que os aprendizados que a gente tem aqui, não necessariamente quando a gente conta para alguém, as pessoas precisam aplicar ou entender do jeito que a gente está contando, mas que se de alguma forma gera alguma provocação ou um estímulo, já é suficiente, sabe? Então, resumindo, a minha trajetória profissional começa com arquitetura de informação, passa pela comunicação e hoje fica nessa gestão de tudo que eu vivo aqui, que mistura questões domésticas, questões rurais, questões de negócio e agora de delivery, por causa da pandemia, e criação de filhos, e eu trabalho na escola aqui local, então é bem mesclado, mas tudo tem uma costura boa e alinhava tudo junto no final. Demais. Vai, Pedrinho, sua vez. Oi, gente, prazer. Eu sou o Pedrinho Fonseca, eu sou pai de João, Irene, Tereza e Joaquim. Eu sou fotógrafo, sou escritor e nas horas vagas eu toco a minha consultoria de comunicação, que é a Humana, que é uma consultoria voltada para comunicação de projetos ou marcas ou institutos e fundações que promovam algum tipo de impacto social.
E também nas horas vagas eu ajudo a minha companheira Lu a tocar a Rede Amparo, que a gente cofundou no ano passado, que é uma rede de acolhimento e afeto para mulheres. Hoje a gente mora em Brasília, mas não na cidade. A gente fez uma escolha por morar num sítio no meio da natureza, muito por conta das crianças. No caminho eu conto também para vocês. Mas eu saí do Recife, que é a minha cidade natal, pela primeira vez em 99, quando fui para Barcelona, ainda trabalhando com publicidade. E aí, na volta depois disso, foi uma vida quase de nômade, porque eu voltei da Espanha para o Recife, passei um pouco tempo, fui para Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, voltei para Recife mais uma vez, quando a gente casou, Lu e eu. Depois a gente foi para São Paulo, foram 11 anos em São Paulo. Depois fizemos a primeira opção da gente, talvez foi o primeiro devaneio, né, de tentar ir para o meio da natureza, mas aí foi uma escolha errada que a gente fez. A gente foi para o interior de Minas e foi uma experiência que não deu muito certo. Mas passamos pouco tempo lá, um semestre, e depois a gente veio aqui para Brasília. E a gente está aqui até agora, já quase 5 anos completos em Brasília agora. Muitas viagens. E como que foi quando chegaram os filhos? Não sei, né? Assim, como foi a transição dessa vida não pai, não mãe para a chegada das crianças? Bom, eu falo de uma mãe recente, né? A Pilar tem quase 3 anos. E então, meu panorama veio muito de uma mãe. Eu penso no Pedrinho com 4, né? E sabendo que cada criança é diferente. A gente está numa versão nova a cada filho, né? E num contexto de mundo também, de vida diferente. Mas eu fico pensando, e só no eu começar a contar, eu fico pensando quão rico deve ser para ele, o que ele vai contar, né? Tô louca para escutar também. Mas para mim a transição veio no momento em que, para mim, a maternidade e o engravidar, né, já traz para a mulher uma noção de mudança e de descontrole das coisas, né? Para mim, acho que o meu grande aprendizado, e aí pessoal, veio de um aprendizado sobre o inesperado, sobre a gente entender que planejar e se preparar não é desenhar uma cena na cabeça e trabalhar para aquilo acontecer, mas é desenvolver ferramentas para a gente ter resiliência quando algo que a gente não está esperando acontecer, né? Então, para mim, nos primeiros anos, né, da Pilar, esse primeiro ano, por exemplo, para ela, eu fiquei bem focada nela. Eu tive esse privilégio, por a gente estar aqui, aqui sou eu, PL, e nós temos uma pessoa que nos ajuda a tirar o leite e outra que nos ajudava, né, a fazer o queijo. E a questão da casa é só nós dois. Então, para mim, o meu trabalho mesmo, e para mim foi também uma mudança de paradigma que a roça traz, né? Acho que o Pedrinho também pode compartilhar isso, é o não ter uma terceirização extrema das coisas, não por opção, mas também porque a gente não tem acesso a isso. Aqui, né, somos nós, eu não tenho delivery, eu não tenho um supermercado do lado, eu tenho que ter um planejamento muito forte sobre as coisas da casa, né? No mínimo, sem falar no que a vaca vai comer, né? Sei lá, no coalho, que vai faltar, que eu tenho que fazer, não sei o quê. Então, o tamanho de cérebro que eu tinha para coisas além filho, nesse início, eram para essas coisas básicas para fazer a casa girar. E para mim foi uma grande noção de que isso é assim trabalho também, né? Porque antes eu chegava e até me questionava, a gente estando aqui, talvez fazendo um freela, eu saía para fazer alguns trabalhos, passava uma semana fora e voltava, aquilo era o trabalho, né? E aí depois eu voltava para casa. Mas o momento da maternidade me fez perceber e abrir essa noção do que é o trabalho. Tu quer transformar um movimento em produto, né? Em coisas. Seja um almoço que é feito, seja uma casa que está bem gerida. Nesses tempos eu ouvi uma palavra que me marcou bastante e aí acho que veio uma chavinha para fechar essa minha questão, assim. Foi a primeira grande luz que a maternidade me trouxe em relação ao trabalho, que é da economia. Que a palavra economia vem de gestão de casa, do lar, né? Então, eu sou economista no meu microcosmos aqui, né? É um economato que a gente faz, que é essa gestão da dispensa, dos horários, da sincronização, das rotinas de todo mundo, né? E ainda mais de uma criança, que se for ver como um funcionário, ela é o funcionário mais variável possível, né?
o RH em cima dessa criança tá todo dia ali chamando ela para a salinha para conversar, para a gente entender quais são as expectativas dela, né? O que a gente pode esperar e não esperar, quais são as negociações que a gente pode fazer para se conectar com ela ali, porque a Pilar aqui para a gente, no nosso trabalho do dia a dia, ela é uma pessoa da equipe. Não que ela vai estar ali tirando o leite da vaca, mas que ela é uma pessoa que a gente vai ter que incluir no processo de algum jeito. Antes da pandemia, esse ano ela entrou na escola, então a gente tinha um turno sem ela aqui, mas no resto do dia, de domingo a domingo, a vaca não para de dar leite, né? A gente não tem produção todo dia, é igual a todo dia. Então, ela tá junto com a gente. Então, a gente tem que recortar a bolinha, que é nosso rótulo, como incluí-la nesse processo, né? Então, a gente tem mais uma camada no processo que é como tornar a rotina junto com ela, né? Com os horários dela também. Ela tem a soneca dela. Se a soneca dela atrasou, a gente já tem que sentar e redesenhar todo dia. Mas é entendê-la como uma peça, sabe? E colocar os limites, assim, Pilar, agora tu não vai poder riscar nisso aqui, porque isso é o nosso trabalho, e se tu quer participar com a gente, essa é a função, essa é a brincadeira que tu pode fazer. Se tu não quiser ficar aqui com a gente, tu tem outro lugar, mas aqui, nesse momento, eu preciso que tu respeite esse meu espaço. Então, é sempre esse jogo, assim, de entendê-los como alguém que está dentro, mas que também tem suas próprias necessidades e que aí, para mim, como mulher, é essa noção de entender até onde eu quero ir, até onde onde eu sinto prazer, onde que eu sinto que é obrigação, né? E onde que eu preciso estar, porque o trabalho é a família e a família é o trabalho, sabe? É muito fluido essa questão aqui, é muito sutil essa diferença, e o que pode ser perigoso, né? Mas também pode ser bastante prazeroso. Eu adoro quando a Pilar aparece nos vídeos, nos materiais que vocês fazem. Uma fofa, melhor estagiária. Mas é engraçado, assim, porque é bem mágico ver, né, o quanto que é o clichê que todo mundo fala, que eu sempre escutei, mas que é vendo aqui na prática que acontece, que eu acho que agora que ela começa a falar e articular, né, e começar, a gente entende o que passa na cabecinha dela de uma forma mais clara, porque ela expõe um verbo mesmo, assim, é muito de uma carga que ela teve no período em que a gente achava que ela era uma sementinha, né? Ela estava ali sem falar, ela estava sempre com a gente em todos os momentos, a gente explicava para ela as coisas, mas sempre fica aquela pergunta, será que ela está absorvendo? O que está entrando aí, né? Será que eu estou fazendo isso para mim ou por ela, né? Por que eu estou conversando com esse bebê? E aí, quando a gente vê que ele consegue passar por esse período de primavera, de botar para fora, assim, é muito mágico ver, né? E é isso, ela entende o repertório que ela tem aqui, como qualquer criança no seu repertório, né? E aqui para ela é isso, é entender as nossas coisas, e para ela é o que existe no mundo, assim. Então, para ela não é nada novo, não é diferente, né? Que delícia ouvir a Ienta falando. Eu que digo, Há Pedrinho, uma... nem vou Não, começar aqui, senão vai virar papo de amigos, porque... amei. Tão bom ouvir como é que está o fluxo de vocês também. Assim, é muito importante também entender como é o fluxo de outras famílias, e a gente, né? Ora a gente se espelha, ora a gente vê que não é possível. Assim, e tem uma diferença muito abissal, eu acho que, no que eu vou falar aqui para o que Ienta falou, que é o seguinte: os filhos, quando chegam, eles lançam avisos às mulheres, né? Primeiro que a mulher tem seus ciclos, e esses ciclos, se eles forem observados com cuidado, eles denotam a composição da sua personalidade, como você lida com o dia a dia. O seu ciclo indica por que naquela semana você está mais ou menos disposta. Homens não leem sobre isso, não falam sobre isso com suas companheiras. Então, o primeiro ponto é: não entendem nem o que são esses ciclos, nem o que é a interrupção desse ciclo, para quando se anuncia para a mulher uma gravidez. Ou seja, vem um processo de gestação que já anuncia para a mulher um monte de transformação, né? Não apenas transformação hormonal, a transformação geral de tudo. É um impacto que a gestação anuncia isso muito bem. Aí vem o parto, que é outra, para a mulher, outra chance, né? De uma ruptura tremenda, de entender os seus processos, entender a capacidade do corpo feminino, mas também entender a capacidade do que é o gerar, né? Depois vem o puerpério, uma palavra que os homens
quando aprendem, só aprendem depois que ele começa. Então, para mim, o primeiro raio que caiu, não caiu na minha cabeça, senão eu não estaria aqui, mas que caiu ao meu lado para me acordar, foi em 2008, que é a chegada de João, que é nosso filho mais velho. Até ali, nunca eu havia conversado em rodas de amigos ou amigas, nunca havia conversado com minha mãe ou com meu pai sobre o que era o processo de ser pai. A gente, homem, é adestrado para a ignorância. E a gente não procura saber o que são esses processos para entender como isso vai impactar no que a gente é. E, obviamente, se vai impactar no que a gente é, vai impactar naquilo que a gente trabalha, né? Basta o mínimo de comprometimento com uma transformação como essa na sua vida, que é a chegada de um filho, para você perceber que isso vai mudar todo um sistema, né? E João foi esse primeiro raio. Assim, em 2008, eu trabalhava numa grande agência e, bom, a gente já vinha atravessando a gravidez e Lu e eu, marinheiros de primeiríssima viagem, tentando entender coisas, tentando dialogar sobre coisas, só que ainda, para mim, homem, um negócio muito distante, não conseguia ter a total dimensão daquilo, mas quando chegou às vésperas de João nascer, me caiu uma ficha de que eu não poderia manter o sistema como ele operava. Eu trabalhava dentro de uma agência de propaganda, ou seja, para quem trabalha em agência ou para quem trabalha no mercado de comunicação, sabe que eu estou falando de 10, 12 horas dentro de um lugar fechado, uma baia, onde você está ali apenas respondendo a determinadas funções, né? Sem exatamente muito pensamento crítico sobre as coisas, sem exatamente nenhuma preocupação político-ética, porque isso não é um espaço de discussão dentro de agência, né? É apenas um espaço de obediência e de manutenção de status. E aí, um mês antes de João nascer, me caiu uma ficha. Eu disse, cara, eu não posso fazer isso. E aí eu lembro que lá nessa agência que eu estava, eu fui conversar com o presidente e disse a ele, eu estava tentando essa conversa com ele há 3 dias, ele não me atendia, e aí 3 dias eu vi uma brecha na porta dele, fui lá. Disse, eu era diretor de criação de lá na época. Eu disse, as coisas aqui estão tudo em dia, está tudo bem, a equipe está funcionando super bem, eu estou indo embora, porque meu filho vai nascer e não vai dar para eu estar aqui 10, 12 horas por dia. Ele pediu para fechar a porta da sala e a primeira frase que ele disse para mim foi: você não acha que está sendo irresponsável por largar o trabalho, um salário fixo, e se aventurar nisso? E aí eu olhei para ele e disse: a gente vai fazer como se aqui fosse o Sebrae. Do balcão para aí é o seu negócio, do balcão para cá é o meu negócio, a minha vida. Então eu estou saindo, eu só preciso saber se eu consigo sair essa semana ou na próxima, que são as 2 opções que eu tenho. E aí eu saí, naquela mesma semana eu saí de lá, e aí fiquei o primeiro ano e meio trabalhando de casa, junto com Lua, na jornada com o João. E aí finalmente entendi o que era o tal do puerpério, né? Aquela palavra tão distante do universo masculino, que é a chegada do filho e tudo que isso invoca, né? E todos os processos que isso traz. Para a mulher, primeiro, porque ela é a fonte de nutrição. O filho acha que ainda é a extensão dela durante um bom tempo. Nós, pais, só somos vistos depois de algum tempo, quando o bebê se desgarra. Então, fui aprendendo isso junto. E esse aprendizado, obviamente, foi muito doloroso. Eu sinto que... Eu trabalhei 16 anos em agência antes. E eu sinto que minha vida ela era uma vida profissional que ela andava de roda gigante. Então, ela sim tinha ciclos, mas eu sabia exatamente quando ela estava subindo e quando ela estava descendo. Eu tinha total controle que aquela roda não ia se desprender e sair correndo pelo parque de diversões. E aí, com a chegada do João, com a minha saída de agência, com o entendimento que aquilo não iria funcionar mais para mim, eu vi que eu saí da roda gigante, peguei a fila da montanha-russa e entrei na montanha-russa. E aí, ao longo da minha jornada profissional, esse raio caiu perto de mim mais outras 3 vezes, né? Em 2012, quando Irene nasceu, em 2014, quando Tereza nasceu, e em 2017, quando Joaquim nasceu. Só que aí foram sentimentos muito diferentes, porque aí eu acho que ao longo dos processos eu fui aprendendo o que era o próprio processo. Eu aprendi que aquele meu rompante de pedir demissão na agência e ser taxado de irresponsável porque não ia ter um dinheiro fixo, na verdade era um movimento obrigatório que eu precisava fazer como pai, e que essa deveria ser a minha função principal.
que o meu trabalho, na verdade, ele precisava orbitar em torno disso. Porque o trabalho mais difícil de fazer é você crescer uma criança, né? E aí foram situações muito distintas, porque eu saí da agência, fiquei esse 1 ano e meio, esse primeiro 1 ano e meio, tentando fazer essa vida girar nessa montanha-russa, fazendo freela. Depois de 1 ano e meio, eu fui para uma agência menor, uma agência internacional que estava abrindo no Brasil, pequenininha. Fiquei 1 ano lá, assim, sabe, trabalhando num fluxo completamente diferente. Então, eu trabalhava como os americanos falavam, tinha a hora da caneta cair, tinha hora mesmo. E desde que meus filhos chegaram, nunca mais eu virei uma noite numa agência, nunca mais virei uma noite no trabalho, a não ser o trabalho da própria casa, né? E aí ainda tive 2 incursões muito rápidas por agência, fazendo trabalho, uma delas um trabalho de consultoria para um determinado cliente, eu não ficava dentro da agência, e na outra eu fiquei 1 ano, né, nessa agência pequenininha. Mas a partir disso foi a decisão verdadeira de ficar muito mais perto da família e fazer trabalhos que tivessem alguma relevância para o mundo. Porque sabe o que me ocorria, Denise? Então, o que me ocorria era, quando eu olhava para o meu passado, para o histórico, né, em agência, eu comecei a me questionar, depois da chegada dos filhos, qual era a real utilidade daquilo que a gente fazia naqueles lugares. Não, eu ficava pensando na utilidade verdadeira daquilo, né, para a sociedade. E aí me deu realmente para mim foi uma ruptura, assim. Eu passei a entender que não era naquele lugar que a gente poderia exercer os nossos papéis de mãe, de pai, de cuidador, que seja, de crianças. Não, eu passei a entender isso, eu passei a entender que havia uma possibilidade de que o trabalho fosse um componente que também tivesse algum tipo de utilidade social, porque eu não desejo que meus filhos vivam exatamente nesse mundo que a gente está. Eu não acho que esse momento presente é o momento que deve permanecer, né? E aí realmente houve uma mudança profissional mais radical, que foi ficar mais tempo com as crianças e saber bem onde eu ia colocar minha energia profissional para que fossem minimamente coisas que pudessem fazer algo positivo para a sociedade. Fosse no campo social, fosse no campo artístico, então, ou no campo educacional. Então, eu acho que cada um dos filhos e cada uma das filhas veio como esse raio que cai do lado da gente para despertar, e cada uma e cada um deles contribuiu para o meu pensamento de que está fora do sistema convencional de trabalho, principalmente na área de comunicação, significa sim você viver numa montanha-russa e não numa roda gigante, mas que essa montanha-russa ela pode ser muito legal se você passar a conhecer o trajeto. Então, você se preparar para o que vem. Então, eu acho que esses foram meus pontos de, ruptura com o que eu fazia e não quero fazer mais, de descoberta de novos lugares que eu queria ocupar e que eu jamais tinha ocupado, e a importância, como a Yento falou, né? Quando ela fala da Pilar, assim, fazendo parte desse sistema, ela está ali, né, nesse economato. E entender também o papel de cada uma das filhas e cada um dos filhos nesse sistema. Entender que no universo de 4 crianças, você tem demandas, personalidades, inquietações, vontades, desejos, curiosidades completamente diferentes. E eu preciso conciliar o meu trabalho, que é a minha curiosidade, a minha vontade e o meu desejo, com os desejos daquelas pessoas também. Porque eu estou ali para ser também imagem para elas, para que a vida delas siga, para que elas ganhem autonomia e sigam. Mas eu preciso estar ali. Se eu não estiver ali e terceirizar isso, eu não vejo muita saída para a gente se reorganizar como sociedade, assim mesmo. Se a gente não estiver muito perto dos filhos, não vejo muita alternativa da gente usar a palavra futuro, sabe? Estou falando isso muito especificamente para mães e pais, no caso, né? Sim. Uma coisa que eu percebo, assim, ouvindo vocês falarem e também, né, vendo outras pessoas que acabaram de ter filhos e estão, principalmente voltando, né, saindo da licença, aquela coisa toda, tem uma necessidade muito grande da pessoa de querer
adaptar a vida profissional para conseguir unir essas duas esferas de uma forma saudável e equilibrada, né? Mas não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem essa liberdade, essa escolha, né? Infelizmente. E vocês dois, felizmente, conseguiram fazer essa adaptação, né? Eu acho que vocês têm um estilo de vida que permitiu vocês fazerem isso e a vida de freelancer permite exatamente isso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco de como que vocês veem, assim, as pessoas que têm essa dificuldade de que precisam voltar para o sistema e né, tipo, sair da licença de sei lá quantos meses e voltar para um sistema tradicional, e a diferença de alguém que tem essa liberdade, que é mais ou menos a realidade de vocês. O que, para mim, quando eu escuto tu falar das duas diferenças, eu acho que o Pedrinho também trouxe muito bem, que tem a questão de, seja a personalidade da mãe e do pai, né, e a da criança também. Porque eu e Enta, no primeiro ano de vida da Pilar, não sentia a necessidade de estar fora. E não, isso não é melhor nem pior, nem melhor nem ser pior mãe. Era o meu jeito. Talvez era o meu primeiro filho, era meu processo de cura estar ali o tempo inteiro. Eu precisava estar ali e eu respeitei isso em mim. Por outro lado, tinha um olhar dentro de mim que dizia, Yenta, como assim? Tu vai ficar só cuidando da casa, né? E o teu potencial para estar fora? E a autonomia que tu quer dar para essa criança? Tu tá sufocando ela, tá em cima? Então, eu acho que primeiro é muito particular, né? A gente não tem como... eu não posso dizer que, não, fique com a criança o tempo inteiro ali enquanto ela é um bebê, porque tem muitas amigas, e aí escutando de histórias, né, próximas, que eu precisava, até para criança, eu precisava ter minhas 3 horas, talvez, eu dentro de casa, como freela ou como autônoma, chamar alguém, a minha mãe, ou ficar com o pai, ou a gente se dividir numa rotina em que eu precisava só dar uma respirada para pensar outras coisas, estar em outros lugares, né? Ao mesmo tempo, outras amigas e outros amigos que tinham uma licença de maternidade de 6 meses, já desde a gravidez se preparavam para esse momento, né? E aí já pensava, não, então assim, eu já vou ter que pensar numa estratégia de deixar essa criança numa rotina, porque quando eu sair ela já está estruturada numa rotina que aí eu vou ter segurança de que eu estou saindo e de que ela vai estar acolhida pelo menos por aquele sistema que ela já conhece, né? Hoje, eu, com a Pilar maior, né, vejo que ela pede, né, para estar mais independente. Eu sinto vontade de estar fazendo outras coisas. Só que aqui a diferença é que se eu não tem outro lugar para eu ir, né? O meu trabalho é dentro de casa, né? Então, essa mistura que o Pedrinho falou de entender as curiosidades, os desejos e também as minhas necessidades, né? E os meus desejos e as coisas práticas, eu tenho que fazer uma planilha. Eu tenho que planilhar e ela tem uma idade que eu não posso deixar ela a muitos metros de distância, senão, sei lá, ela vai... Já aconteceu várias coisas aqui, né, que podem ser graves, ela já sabe ligar o fogão, né? Então, tem o romantismo também, né, de eu estar com ela aqui em casa, fazendo tudo, mas é a gente fritando o tempo inteiro em como tornar tudo agradável, mas existem coisas a serem entregues, né? Então, é uma dinâmica, assim, que eu acho que só o estilo de vida, que não é só modificar a hora de trabalho, não é só modificar rotina ou expectativa, é como o Pedrinho fez, eles foram para a parte rural, né, de Brasília. É por a gente estar aqui que a coisa funciona. Numa cidade, a gente trabalhar, muita gente trabalha, né, produzindo coisas, né, na mão. Com ela, talvez a gente não conseguiria. A gente só consegue porque a gente remodelou todas as pecinhas que estão no nosso universo aqui ao redor, sabe? A geografia onde a gente vive, a arquitetura da casa. A gente está num lugar que não tem poste, a gente vive com a luz natural. Então, assim, tá 5h30, já tá escuro, todo mundo dentro de casa. E isso vai, no inverno, a rotina é diferente do verão. E isso vai mudar a hora que a gente vai acordar, vai mudar a hora que o leite vai ser tirado. E isso vai remodelando e todo mundo tem que ter essa flexibilidade para ir dançando. Mas tudo isso por quê? Porque não é só dentro que a gente começa a mudança de dentro, né? Mas bater muita cabeça querer fazer essa mudança dentro de um espaço que não te permite, porque senão a energia para a gente negar coisas é muito forte, é muito desgastante, e aí isso acaba deixando a gente muito cansado e desgastado, e aí aquele momento que a gente teria para estar com a criança, a gente não se conecta, porque a gente já chega zerado,
né? Já chega, talvez até colocando ali uma projeção que não é justo com os envolvidos, sabe? Então, para mim, a grande coisa é assim, estar num ambiente que propicie o que a gente quer. Então, primeiro é reconhecer esse desejo, né? E depois se colocar no ambiente. E aí é essa roda gigante que o Pedrinho traz. É entender que não é um board de Pinterest, né? Não é uma coisa, um keynote que a gente faz com um nome de conceito e que tem bullet points. É todo dia sentando e revendo o briefing, sabe? E entendendo que a gente terminou o dia e o que deu para fazer foi possível. A gente colocou em prática os valores que a gente acha que são básicos. Tá todo mundo ali na pirâmide de Maslow. É Maslow, não Maslow? Tá todo mundo ali alimentado, quentinho, organizado. Então, tá, sabe? É entender. É isso, é o viver o mínimo, o básico, né? E entender. E é a questão da expectativa também, né? O simples, né? O simples eu acho que tá nisso. Se para mim é importante estar com minha filha, estar com minha família, produzir X doces de leite por dia, esse era o meu objetivo do dia, fiz. Qual foi o processo? Tá, tô com raiva no final do dia por alguma coisa? Então tá, vamos ter essa raiva aí e amanhã é outro dia, sabe? É em pequena escala. Pelo menos essa é o meu momento de vida hoje, é a minha fé, sabe? Eu acredito nessa pequena escala aqui, dia após dia, ainda mais em momento de pandemia, porque realmente a teoria do futuro incerto é dada, né? A gente sente isso em cada átomo na nossa frente. Tá muito doido. Sim. Não, em primeiro lugar, antes de eu começar a falar dessa questão, eu queria dar um abraço em Ento, porque quando a pessoa vai citar Maslow e fala sobre Marshall, Rosenberg, provavelmente, ou seja... Não, e Macha e Urso fala... também. Ou Macha e Urso, é porque o papel tá ali nela, sabe? Assim, não vou falar de Maslow hoje, eu vou falar de Macha e o Urso, ou de Marshall Rosenberg sobre comunicação não violenta. Não violenta. Tá posto que a pessoa mudou de vida. É maravilhoso, isso eu amei. Vou fazer uma geleia, né? Aí já maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu fiquei aqui, caramba, é muita gente isso. Denise, eu acho essa questão super complexa e eu preciso começar de um lugar de uma certa dureza. E eu vou explicar por quê. Eu acho que nós que somos de classe média, que temos os privilégios tantos que a gente sempre tem escolha, sim. Uhum. Quem não tem escolha, provavelmente, é a mulher no Jardim Ângela, São Paulo, na Pedreira, em Belém, no Coque, no Recife, em Guaiúba, em Fortaleza, onde mais? No Jaraguá, em Maceió, Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Essas pessoas em situação de vulnerabilidade é que podem falar sobre não ter escolha. A gente não. Uhum. A gente tem escolha, sim. E as escolhas começam pelas lutas que a gente escolhe ser aliado ou não. Então, por exemplo, enquanto a gente se conforma que a licença maternidade tenha 4, 5 ou 6 meses e a licença paternidade tenha 4 ou 5 dias, tá tudo cagado, tá tudo errado. Então, assim, primeiro ponto, né? A gente precisa olhar sobre a importância que é a gente conciliar trabalho com a nossa realização de ser mãe ou pai, porque isso vai fazer parte para o resto da nossa vida e a gente tem uma responsabilidade social em educar os filhos, né? Em fazer com que essas crianças cresçam com noções muito claras sobre o lugar onde a gente mora, que país é esse que a gente vive, a razão das injustiças, das disparidades. Então, primeiro, falei que ia ser com um pouco de dureza, mas é que assim, veja, se nós somos de classe média, não importa as denominações de média baixa, média alta, de classe média para cima, a gente sempre tem escolha. Sempre tem escolha. É assim, a gente não tem que voltar para o trabalho, né? A gente tem que lutar para que a volta ao trabalho seja no tempo necessário, suficiente para que a chegada de uma pessoa nova no mundo, né, ela seja feita, essa transição seja feita da melhor maneira possível para todas as pessoas que fazem parte desse sistema. E aí empresas, corporações, o ambiente político, todos eles têm a corresponsabilidade e o compromisso
de manter isso vivo, de manter esse tipo de possibilidade acesa. Os pais tirarem licença de 5 dias depois voltarem para o trabalho é um absurdo em tantas situações, né? Mas eu vou elencar só uma, que é a gente com isso faz com que predomine esse senso comum de que o homem tem que voltar para o trabalho e ser o provedor. E a mulher vai ficar em casa com as crianças, mesmo que tenha rede de apoio, avós, cuidadoras, o que quer que seja. Mas se a gente deixa que isso aconteça, a gente mantém as coisas exatamente no lugar que estão hoje. Qual é o lugar que as coisas estão hoje? Geralmente, invariavelmente, são homens brancos, ricos, sentados nas cadeiras que tomam decisão. Enquanto isso acontecer, isso acontece nas empresas, isso acontece na política. Enquanto isso acontecer, a gente vai continuar numa sociedade absolutamente injusta, onde vão continuar existindo Jardim Ângela, Jaraguá, Coque e assim por diante. Então, acho que a gente prestar atenção no que a gente pode se transformar quando a gente se transforma em mãe e pai, ou mãe e mãe, ou pai e pai, independente da configuração que a família tenha, é encarar isso como uma chance tremenda da gente realmente estar ao lado de uma luta que é uma luta por equidade em vários sentidos. Em vários sentidos. Porque essa discussão começa num pequeno núcleo familiar de cada um, e não importa se tem 1, 2, 3, 20 filhos. Com a chegada de uma criança. A partir do momento que há uma produção de novo ser humano, né? A gente pode atentar para isso e a gente tem uma chance enorme de questionar todo esse sistema. Porque as coisas permanecem onde estão, na verdade, porque elas são um espelho do comportamento que a gente tem dentro dessas nossas pequenas células, que são esses núcleos familiares. Então, acho que a chegada dos filhos pode ser realmente um alerta positivo na vida da gente, de mulheres e de homens, para que a gente seja aliado das lutas pela equidade de uma forma prática. Que a gente vou falar agora do lado dos homens, porque, bom, o que eu sinto muitas vezes nas minhas rodas de amigos homens é esse mesmo discurso tão antigo do século passado e dos séculos passados, que é isso, que é assim, não, acabou minha licença paternidade, eu vou voltar. Ah, não, mas aí o filho... Tudo bem ela abrir um pouco mão da carreira dela, e eu não, da minha. Que é isso? Sabe? Eu vejo que aqui em casa, depois de 4 crianças, eu acho que 2 movimentos aconteceram muito importantes. O primeiro movimento foi a retomada de Lua pela trajetória dela como mulher profissional, independente do fato de ser mãe. E para que isso acontecesse, ela precisava ocupar novos determinados espaços e eu precisava retrair alguns espaços. Isso não anulou meus sonhos, isso me deixou mais perto da família. E isso também não anulou sonhos dela. O que acontece é uma busca por esse equilíbrio, né, nessa relação e nesse sistema, para que os sonhos coletivos da família existam, mas que eles possam conviver com os sonhos individuais de cada um na relação, né? O sonho particular que Lua tem, que eu tenho, o sonho particular que Enta tem, PL tem, o sonho particular, e assim a gente vai, que esses sonhos permaneçam acesos e que os sonhos do casal e da família também permaneçam acesos. Essa equação, existe uma regra, existe uma fórmula, existe um formato para que isso aconteça, existe um jeito de fazer com que, do ponto de vista da planilha de finanças de uma casa, isso seja completamente estável? Não. Não existe, assim como não existe também você querer imaginar qual a questão que seu filho vai trazer no dia seguinte. Uhum. Porque crianças sempre estão descobrindo algo novo. Aí Enta falou da Pilar, que aprendeu a acender o fogão. Quando a criança aprende a acender um fogão, em você cria um novo sistema de proteção que você não tinha até o dia anterior. Atualiza então, assim, o software. todo dia esse software é atualizado. Todo dia. E o que eu sinto é a maternidade e a paternidade, elas fazem com que a gente entenda o que são essas atualizações tão constantes de software. Mas acho que tem uma coisa por trás disso
que não é maior nem menor, mas é tão importante quanto, que é a gente entender quando a gente também precisa mudar o hardware dessa história toda. E mudar o hardware dessa história toda é realmente mudar o sistema e as relações de trabalho. E aí a pandemia entra nisso como um belo ensinamento, né? Um belo ensinamento. Então, por que será que as empresas estavam mantendo tanta gente dentro dos seus escritórios, das suas baias, aglomeradas, em clima de insalubridade, com relações absolutamente tóxicas dentro daquele ambiente? Por quê? Se é possível as pessoas trabalharem de casa e estarem mais perto, se é possível a gente não falar de time sheet, mas falar das horas que a gente precisa trabalhar e das horas que a gente não precisa. Quantos de nós não procrastinamos quando a gente estava nesses sistemas e nesses conglomerados de trabalho, grandes empresas? Quantas vezes a gente não estava ali procrastinando, né? Então, assim, acho que a gente precisa criar esses alertas para a gente, particularmente o entendimento de que nosso software, amo essa analogia que Intel traz, que é o nosso software vai ser atualizado todo dia, mas que a gente realmente precisa mudar o hardware da história, a gente precisa mudar o que é o próprio sistema. Esse sistema não é atualizado, no Brasil, esse sistema não é atualizado há 5 séculos. É o mesmo sistema há 5 séculos. Exatamente. O Brasil é DOS até hoje. Então, assim, ou a gente muda isso, ou a gente não tem como mudar a nossa relação com o trabalho, cara. De verdade, assim. A nossa relação com o trabalho não pode ser essa relação doentia da gente achar que o trabalho porque a gente justifica isso como a manutenção, né? Mas o trabalho é que viabiliza meus sonhos. Mas o seu trabalho ele não precisa tomar a sua vida e te privar da tua vida, né? Eu acho que essa diferença a gente precisa pensar sobre ela cotidianamente. Sim, sem dúvida. E esperamos que, ao menos, isso a gente consiga fazer, assim, acender essa luz na cabeça das pessoas no meio dessa questão toda de pandemia, assim, né? Repensar os formatos de trabalho, o que faz sentido ou não, o que a gente realmente consegue levar desse lugar que a gente está agora para o futuro, né? E já que surgiu esse tema da pandemia, eu queria perguntar para vocês como que está sendo, assim, esse contexto todo, se mudou alguma coisa para vocês ou se continua a mesma coisa, mas como que é estar em casa o tempo inteiro com as crianças e ter que tocar a vida profissional ao mesmo tempo? Para mim aqui, né, o que eu me dei conta é que eu já vivi em quarentena, né? Porque aqui realmente é super isolado, assim, então até o contato com as pessoas, o sair de casa, pra gente não mudou muito a rotina. O que mudou foi a escola, né, que em março já parou, então a gente tinha esse turno em que a Pilar ficava fora, e que era um momento em que a gente podia usar com muito afinco e foco as coisas que, né, eram mais delicadas e que a gente às vezes demorava uma hora para fazer, a gente consegue fazer em 15 porque não tem a distração, não tem que estar entretendo ela junto nesse processo, né? E de resto foi uma questão muito mais emocional e estratégica de negócio. A gente, em março, acabou uma reforma que o Pé estava fazendo à mão, ia 2 dias por semana para São Paulo fazer, e a gente fechou. E não tem noção quando que vai abrir. E é uma obra que a gente investiu dinheiro, que a gente investiu os músculos e que a gente investiu emocionalmente no sonho que a gente tinha, né? E que fechou. Então, a gente teve umas 2 semanas ali de não entender o que estava acontecendo e meio que, bom, vamos nos apegar numa pequena esperança de que talvez em 2 meses abra. Como que a gente consegue se organizar financeiramente, né? E de um jeito também de logística, porque aqui, como eu disse, a vaca dá leite todo dia. A gente vai produzir coisa, entender estoque, coisas muito práticas, assim. Então, a gente se deu essas 2 semanas. Quando passaram essas 2 semanas, eu acho que a gente viu alguma surrealidade, nem tem mais, o que é além do surreal, né? Não sei. Dessas coisas que vêm acontecendo de governos e governabilidades e de coisas hierárquicas que estão acontecendo, que a gente se sente tão desamparado, né? A gente se olhou um dia de noite e falou assim, ó, se retornar a abrirem as coisas, né? As coisas não vão voltar a ser como eram num sentido muito prático. Nosso negócio precisa de gente sentada ao redor de uma mesa comendo, pessoas vindo lá para pegarem os produtos, né? Então, assim, não vai voltar. Se não vai voltar, o negócio não se sustenta. A gente tem muito investimento para ser pago também. Então, já não é.
Então, foi um processo de um budismo funcional, que a gente fala que é assim, é um desapego, porque meu filho tem que ser funcional agora, não é conceitual, não é espiritual, é funcional, é desapego. Desapegamos, deixa o que foi e depois a gente entende, deixa numa gavetinha. E aí, em 4 dias, a gente teve que refazer o negócio. E aí, como que isso afeta os filhos, né? A criança sente que a rotina mudou, que a gente está diferente, e ela sente isso no tom de voz, nos tipos de conversa, nos vocabulário que está sendo, elas sentem. E chegou algum momento que eu acho que a gente teve que ela perguntou, tipo, loja São Paulo, porque ela nos acompanhava uma vez por mês, né? A gente ia um final de semana fazer lá a feira, e a gente ficou, claro, ó, a loja fechou, a gente não sabe se vai abrir, então a gente está desenhando algumas coisas. Então, a gente está programando o site aqui, tem que tirar foto, tem que fazer o vídeo da mandioca. Então, ela entende que a gente teve que, em algum momento, alguma coisa não foi como a gente queria, a gente teve que refazer. E tem essa ansiedade, essa tensão, alguns dias de luto, assim, né? Porque, para mim, a pandemia, para mim, o mais complexo de tudo, além da tristeza pelas mortes, além da indignação, né, pelas lideranças que não são lideranças, é uma coisa pessoal de entender que a Fazenda já me ensinava, que era, eu não tenho aquela sensação de que tá difícil agora, mas que eu tenho um momentinho depois para descansar, tipo, tá chegando sexta-feira, eu vou ter o sábado para dormir mais tarde. Aqui a gente, com um filho, isso é um grande aprendizado também, né? Eu não tenho, né, o dia de dar descansada. Com a Fazenda também não. E a pandemia foi uma terceira coisa para mim dizer assim, tu não consegue visionar quando que tu vai poder relaxar, quando que isso vai aliviar. Então, como trabalhar essa tensão e esse não saber, tendo que resolver, né? E sendo uma referência também para modular o emocional dentro de casa, né? Como pais, né? E constituição familiar tem criança aqui também. Então, é uma responsabilidade também, além de sobreviver negócio, sobreviver os animais aqui, e nós como casal, é uma responsabilidade e oportunidade de mostrar para essa criança como que a gente navega nesses momentos de incerteza, né? Então, é isso que me dava uma motivação de dizer assim, tá, eu tô triste, eu tô chateada, eu não sei o que fazer, mas mais do que o negócio, é assim, como eu gostaria de mostrar para Pilar com honestidade que a gente vai tentar. O estar em movimento é o importante, assim, que se der errado, a gente chora junto, mas a gente tentou, e nesses momentos aí, né, tentar mostrar aí, como eu falei lá no início, se ela entendeu não, se ela absorveu não, talvez ela vá conseguir me mostrar em alguns momentos de frustração e tal, mas é o que a gente aqui conversou e de forma prática e também de forma emocional a gente decidiu, assim. Vamos ficar parados esperando ou a gente vai botar em prática e vai trazer mais instabilidade para casa, porque a gente não sabe o que vai se dar, né? Mas vamos nessa. E é isso, é navegar, nos jogamos. Eu super partilho de um tanto de coisa que a Enta falou, assim. No dia 12 de março, eu estava na Ásia. Então, no dia 12 de março, eu estava pegando um voo de volta de Nova Delhi para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil e que eu li sobre como as coisas estavam sendo tratadas aqui, sobre o Covid, né? Ouvindo falarem que era uma gripezinha, ouvindo falar, sabe, esse tipo de coisa, me veio uma sensação que foi, cara, a gente vai ter que lidar, para além da pandemia, com a irresponsabilidade política, a incapacidade política. E aí, naquele momento, me deu um desespero, porque eu vim da Ásia já trazendo comigo um pensamento do que estava acontecendo lá era muito sério para o mundo. E era como se isso não tivesse chegado, né, nas pessoas, em boa parte das pessoas no Brasil. E vejo isso até hoje, com gente que no final de semana vai, sei lá, vai para o parque como se nada tivesse acontecendo, coloca os filhos na bicicleta para ir para uma aglomeração e assim por diante. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, lidar com o fato da quarentena em si, de ficar isolado, como Ienta também falou, para a gente não foi exatamente uma novidade, porque o nosso trabalho ele gira remotamente. Quando a gente precisava, eventualmente, fazer uma viagem para uma determinada reunião,
uma viagem para um determinado trabalho, a quarentena, o isolamento e a pandemia mostraram que muitas dessas coisas que a gente fez, elas não eram exatamente necessárias, que a gente poderia ter resolvido um monte de coisa com um Zoom. E a gente teve algumas vezes que pegar um avião para resolver. Então, acho que primeiro é um paradigma que deu uma reforçada numa crença da gente, em que o nosso trabalho ele pode acontecer remoto. Para a gente, essa era, antes da pandemia, para a gente essa era uma sensação, ou talvez essa fosse uma vontade nossa, que era ter um jeito de trabalhar em casa, com a rotina caótica que é em casa, né? Que primeiro a gente faz a agenda de trabalho e depois a gente vai derrubando a agenda de trabalho por conta das demandas das crianças, né? É assim que acontece no fluxo é, de casa, né? A gente monta lá, nossa esquematização toda está pronta, mas aí acontecem demandas. Uma criança adoece, uma criança cai, se machuca, uma criança pede atenção, duas crianças entram em conflito e a gente precisa estar lá perto, ou seja, mas isso era somente uma sensação que a gente tinha de que poderia ser dessa forma. E aí a quarentena e o isolamento vieram, esse confinamento veio, para provar para a gente que é possível fazer com que esse trabalho nosso, Lua e meu, ele aconteça remoto. Então isso para a gente foi uma confirmação. Tem um desafio novo nisso tudo para a gente aqui, porque como nós temos 4 crianças, imagina que a gente tem 3 das crianças estão numa escola e o mais velho está noutra. A gente também, como mãe, pai e como profissional, a gente teve que lidar também com um sistema educacional que não está perto de estar pronto para qualquer tipo de eventualidade, nenhuma eventualidade. Então, isso também fez com que o nosso tempo precisasse ser dividido de outro jeito, porque somos nós dois com as crianças sem escola, a escola sem capacidade de fazer o que se chama de ensino à distância, porque não há escola no Brasil preparada para isso, mesmo. Tem escolas com excelentes iniciativas, mas preparadas, nenhuma. Escola pública não tem nem como se preparar, porque as crianças não têm internet em casa, na periferia. Aqui, então, assim, é aqui, Pedrinho. Não tem como. Como é que você vai fazer com as crianças que estão na roça? Porque no caso de Ento, a roça é roça mesmo. A gente está numa roça, sabe, assim, que a internet chega bombando aqui. Estamos, de certa forma, perto, né, da cidade. Mas lidar com esse cenário tem sido um baita desafio para a gente, que é o entendimento como é o processo educacional nas escolas. E aí eu queria só fazer um apêndice sobre isso, que é o seguinte: os nossos 3 mais novos, Joaquim, Tereza e Irene, estudam na escola que para a gente é a escola dos sonhos, a maneira como a escola pensa, como ela age, os preceitos educacionais que ela se baseia, de Frenet, de Emília Ferreiro, de Paulo Freire, ou seja, é um lugar de muito aconchego para a gente. A escola de João, mais velha, é uma escola mais tradicional. Então, é uma escola que a gente, puxa vida, João cresceu, está numa daquelas escolas, né, onde as crianças são números, puxa vida. Então, a gente sempre nutria esse sofrimento. Durante a pandemia, os papéis se inverteram. A escola de João, mais velho, que é essa escola mais se mostrava, né, mais fechada, mais quadrada, ela se abriu para um monte de possibilidade. Ela fez consulta com os pais e com as mães para saber, cara, como é que a gente pode fazer isso junto? E chegou num lugar que eu vejo que é um lugar muito interessante, longe de ser o lugar ideal de método de ensino à distância, mas um lugar interessante, com uma baita autonomia para as crianças, com provocações interessantes, inteligentes e tal. E a escola das meninas, a gente ainda está aprendendo, o processo é mais lento. Pelo fato da escola ter essa nuance tão humana, pedagogicamente humana, essa construção vai demandar da gente muito mais tempo. E aí a gente teve que aprender isso junto, as crianças e nós, mãe e pai, né? Então, eu acho que o isolamento e a quarentena trouxe para a gente uma nova compreensão sobre o tempo, sobre para que serve o tempo, como ele pode ser usado, como ele pode ser interrompido, como no meio do caos as coisas sim se organizam.
Como é que, às vezes, no meio de uma coisa que está estruturalmente super organizada, pode se desestruturar porque a gente não tem controle? Então, olhar para o tempo tem sido um baita exercício de aprendizado, mesmo assim. Os trabalhos eles estão fluindo num outro ritmo, de outro jeito. Houve a intensificação dessa relação com o trabalho remoto, o que, obviamente, deixa lacunas em determinados lugares, mas, ao mesmo tempo, cria espaço de tempo para a gente pensar em coisas novas, né? Talvez, provavelmente, numa rotina cotidiana anterior, talvez nesse horário a gente não conseguisse se reunir. Mesmo a gente tendo essa vida que é mais livre, né? Como freela, como empreendedora e como empreendedor e tal, talvez a gente não tivesse, mas não. Aí a gente vai encaixando um caos no outro e uma tranquilidade na outra. E só para terminar um pensamento sobre a pandemia, ainda vejo gente insistindo numa ideia, num conceito de que, sabe, essa construção da imagem do que as pessoas chamam, abre aspas, de novo normal, fecha aspas. Cara, não tem novo normal. Quando o mundo atravessa uma situação como essa, a gente precisa retomar os processos históricos, entender quando isso já aconteceu na humanidade. A gente precisa olhar para trás para aprender como a gente vai reagir diante disso. Tem inúmeros pensadores e pensadoras falando sobre isso diariamente nos seus canais, sabe? Gente falando sobre o que vai ser carreira. Mas, assim, gente falando sobre o que vai ser carreira no futuro desde o passado. Gente que está falando nisso há 10 anos, dizendo, gente, esse método não vai dar certo. E aí a pandemia vem, dá uma rasteira na gente e diz, tá vendo? Não vai dar certo. Né? A gente precisa rever. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo, quando eu escuto, vejo alguma notícia de empresas que, no meio desse caos, já conseguiram compreender e agir diante disso. Então, eu vou dar um exemplo só, mas quando eu vejo o Twitter dizer assim, nós não vamos mais reabrir escritórios, porque as pessoas que trabalham com a gente podem trabalhar de casa. Sempre. Quando eu vejo um depoimento desse, cara, dá aquele gostinho de esperança, né? De dizer assim, caramba, talvez a pandemia, ela tenha ensinado para algumas pessoas, em definitivo, que não dá mais para suportar o modelo das coisas do jeito que estavam, né? Gente, a gente está chegando no final e só para fechar, eu queria perguntar para vocês qual conselho que vocês dariam para uma pessoa que está tendo um filho agora ou então já tem algum outro filho e precisa começar a conciliar essa vida profissional e a pessoal ao mesmo tempo? Eu acho que é algo que a gente já trouxe, assim, que é muito mais profundo do que só uma agenda ou só saber quem são as pessoas dessa rede de apoio. Eu acho que é entrar e entender quais são os seus sonhos e de onde vêm esses sonhos. Porque, como eu falei, no meu primeiro ano de vida, o meu sonho era estar com essa criança, né? E aí, como que eu vou sustentar uma casa, se esse é o meu desejo? Porque seria muito frustrante para mim ter que sair. E eu tive esse privilégio de poder estar, mas o meu custo de vida teve que reduzir. Alguns luxos eu tive que cortar. Muitas coisas eu tive que perder para isso acontecer, né? Então, mais do que o privilégio de escolha que eu tive, eu tenho que entender que quando a gente faz esse tipo de foco, de mudança, as coisas ao redor também vão se remodelar e muitas coisas não vão ser confortáveis, né? Então, acho que a primeira coisa é entender assim, o que você quer, né? Bom, eu quero voltar ou eu quero ficar mais um pouco. E como que eu posso fazer isso acontecer? Tudo é possível se a gente está num lugar de privilégio, como trouxemos aqui, né? Mas é isso, mudar estilo de vida, mudar prioridades, expectativas também, e olhar para si primeiro, porque a gente é reflexo, o bebê é reflexo da gente também, né? E ver essa criança também, né? O que ela também te diz, porque às vezes a resposta está ali. Quando a gente falou que o caos se reorganiza, às vezes a resposta do caos é a criança que está te dando. Ela não para, e a gente quer fazer alguma coisa. Se realmente tu escuta a real necessidade dela, tu vai conseguir achar uma forma de materializar aquilo em que todo mundo fica tranquilo. Talvez vai ser um pouquinho depois do que tu quer, ou vai sujar um pouco mais do que tu espera,
Mas as coisas se organizam. Mas a gente tem que estar muito aberto mesmo. E dói, mas eu acho que as dores e os vazios que aparecem, eles não têm que ser resolvidos logo, sabe? Acho que o maior desafio é a gente conviver com essas coisas. Bom, eu não sei se é exatamente uma dica, mas é quase um pedido de quem teve que atravessar essas turbulências. Assim, é um convite, na verdade. Eu acho que quando a gente tem filho, e a gente precisa repensar nos processos da gente de carreira, nos processos profissionais, e ainda mais num momento como esse, que são tempos inimagináveis, onde se confirma a incerteza de futuro, eu acho que a primeira coisa a ser feita é você refazer os pactos, todos os pactos. Refazer os pactos que você tem com você mesma ou você mesmo, ou seja, que tipo de sonho você alimentava, pensar por que você alimentava esse tipo de sonho, que ferramentas você usava para alimentar esses sonhos, pensar no tamanho e na importância desses sonhos diante desse fato novo na vida que é a maternidade ou a paternidade. Segundo, se você não é mãe solo ou pai solo, se você tem uma companheira ou um companheiro, refazer os pactos do casal, entre o casal. Refazer os pactos entre o casal é entender que aquela nova existência humana, ela precisa da parceria de vocês. Isso não quer dizer que as relações entre casais, elas obrigatoriamente perdurem simplesmente pela existência de um filho. Não. Mas essa corresponsabilidade é perene. Ela vai te acompanhar o resto da vida. E refazer o pacto entre os casais significa cada um atentar para a execução do seu papel ali no crescimento daquela criança. Então, refazer esses pactos significa pensar como dividir a carga mental, como dividir a carga de trabalho, como dividir o planejamento financeiro, como dividir a grana, como isso que a Enta traz, que é replanejar o que são os custos dessa família, para entender o quanto vocês vão ter que efetivamente trabalhar e para quê ou para quem, né? Refazer os pactos também em relação à sua profissão para o locus que ela ocupa. Então, eu trabalho na área jurídica e trabalho no escritório. Eu trabalho na área de comunicação e trabalho numa agência ou num escritório de design. Eu sou jornalista e trabalho. Pensa nisso. Tenta estabelecer novos pactos de como você pode exercer a sua profissão. A que ela pode servir. A quem ela pode servir, né? A profissão da gente, como extensão, é um jeito da gente existir no mundo, é um jeito da nossa existência ser revelada para o mundo. O que a gente faz com nossa profissão é realmente muito relevante para a construção daquilo que a gente imagina que pode ser o futuro. Isso não significa que vamos da noite para o dia, todas e todos, virar ativistas de alguma coisa. Não é sobre isso. Mas é sobre a compreensão de que esse papel, que é o papel de ver, acompanhar o crescimento de um ser humano, ele é fundamental para a existência da humanidade. Se a gente escolheu ter filhos, esse papel ele não pode ser abandonado, né? E aí, especialmente para os homens que estiverem ouvindo, eu diria que essa reflexão precisa ser uma reflexão profunda sobre o papel de exercer essa paternidade. A presença desse papel na sua vida daqui para frente. Porque qualquer outro jeito que não seja dividindo, né, com sua companheira ou seu companheiro, qualquer papel que não seja esse, será um papel de abandono. Então, acho que vale olhar para o tamanho da importância que é ter sido mãe, ter sido pai, e repensar todos os pactos que estão ao redor da gente, que estão orbitando a gente, inclusive para que a gente possa exercer a nossa profissão do melhor jeito. De um jeito que a gente fique feliz, de um jeito que nos remunere e de um jeito que possa promover algum tipo de impacto de transformação na sociedade. Obrigada pela aula. Pelo papo. Eu espero que... Eu vou pegar meu caderninho, anotar várias coisas para o futuro, quando chegar a minha hora.
Aprender com vocês foi um prazer, para mim também é um aprendizado muito grande nesse tema em específico. E, bom, queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, compartilhar o conhecimento de vocês. Eu espero que para quem está escutando a gente também tenha sido útil e tenha sido esclarecedor de alguma forma. Então, obrigada. É isso, a gente fica por aqui. Obrigada, Dê. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, obrigado, Denise. Tchau, Ienta, beijo. beijo.